família querida, tudo bem? Uma excelente segunda-feira para todos vocês, uma excelente semana, uma semana de respostas, uma semana totalmente na direção do nosso amado Deus, amém? E hoje, conforme foi anunciado, alguém muito especial trazendo o recado do coração de Deus ao nosso coração. Ele não é artista ou celebridade, é um servo de Deus. Porém, quando o assunto é divulgar o Evangelho, pouca gente tem tanta intimidade com os meios de comunicação quanto ele. Conhecido pela forma simples e objetiva de explanar as Escrituras na igreja a qual lidera, a sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, é também um dos comunicadores da nossa rádio e um dos colunistas mais lidos do portal On Grace. Como intérprete, já lançou 4 CDs pela gravadora Graça Music, com destaque para as canções Tanque de Betesda e Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pastor Jaime de Amorim Campos, é uma honra para mim ter o senhor aqui no programa. Eu não tenho a menor dúvida que Deus falará de forma abundante através da sua vida. Alô, amigos, feliz 2015 para todos. Alô, Andréa Rocha, um abraço ao esposo, a toda a família Graça. Estou aqui do altar da igreja para dar um recado muito especial. Estamos começando o ano na presença de Deus e a Bíblia diz estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar na presença de Deus, estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. E eu queria dividir um pouquinho nesse momento dessa mensagem do coração para você. É o Salmo 84, versículo 11. Diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Bem, quem tem sido o seu sol? O sol é uma fonte de iluminação. Ninguém pode ser a sua fonte de iluminação. A igreja, o pastor, não. A palavra de Deus. Como a palavra de Deus? Vamos ficar um pouquinho aqui nos Salmos ainda, no livro de Salmos. No 119... no versículo 105, o Senhor Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou vamos voltar no Salmo 84, 11, porque o Senhor Deus é um sol. A palavra de Deus, ela é a sua luz. A palavra de Deus deve ser a sua fonte de iluminação. Quando você tem a palavra de Deus, uma coisa acontece com você. O quê? Quando você está iluminado pela palavra, quando você tem a luz de Deus, você não tem medo do mal. Vamos continuar no livro de Salmos, Salmo 27 agora, versículo 1. Olha o que o Davi fala aqui no Salmo 27, versículo 1. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Quando a pessoa está iluminada pela palavra, ela não tem medo do mal, ela não se assusta com o mal, ela não se intimida com o mal. Talvez a palavra iluminado se torne uma palavra mística, não. Mas é quando você tem a luz de Deus, a revelação da palavra, o entendimento da palavra, você não teme. Aparece uma dor, não vai prosperar. Está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Venha um pensamento pecaminoso, não vai prosperar, está amaldiçoado porque eu sou morto para o pecado. Então, quando você tem a luz de Deus, você não teme o mal, você não se assusta com o mal, você não se intimida com o mal. E quando você tem a luz de Deus, você pode orar. Lá no livro de Lucas, no capítulo 5, nós temos o caso da pesca maravilhosa. E nós olhamos ali o quê? Que o Pedro falou uma coisa, depois Jesus usou o barco do Pedro, e depois que usou o barco, ele disse: Pedro, lança a rede para pescar. Diz assim, e quando acabou de falar, versículo 4 do capítulo 5 de Lucas, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede, ou sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele disse: eu trabalhei a noite toda. Você vai ficar surpreso agora. Do lado do Lucas é o João. No capítulo 9, o Senhor Jesus faz uma declaração que tem que ser entendida com a revelação, com o entendimento dado pelo Espírito Santo. Senão a pessoa pode ter uma interpretação restrita e ter o entendimento errado. Capítulo 9, ele diz no versículo 4, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar.
Ué, não pode trabalhar à noite? Não, o enfermeiro continua, o policial, o plantonista, a pessoa numa fábrica, mas não é isso. É quando não tem a luz de Deus, quando não tem o entendimento da palavra, a revelação da palavra, não adianta orar. O que o Pedro falou? Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas porque manda sobre a tua palavra, lançarei a rede. Quando a pessoa tem a luz de Deus, a revelação de Deus, aí ela pode orar. Amado, sem a luz de Deus, você não ora. Não é sol, não tem sol, não é dia. Quando tem, então, a palavra de Deus, a revelação da palavra, aí você pode orar. Vamos voltar lá, então? Muita gente tem que aprender sobre isso. Então, quando não tem a luz de Deus, quando não tem a revelação da palavra, não adianta orar. Você está orando sem a luz. Pedro diz, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas porque mandas sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então, voltando no Salmo 84, no versículo 11, quando o Senhor Deus faz essa declaração aqui pelo salmista, ele diz então, bem claro para nós aqui, porque o Senhor Deus é um sol. Ele é a sua fonte de iluminação. O Império Britânico se gabava, né, dizendo que o sol nunca saía sobre o Império Romano. Sempre havia o sol, né? O sol não se punha sobre o Império Britânico. Eles estão lá em cima, estão lá embaixo, em todos os lugares havia um representante, havia um domínio do Império Britânico. Amigo, nós temos muito mais, porque todos eles passam. Você vê que hoje o Império Britânico está restrito lá, ainda tem uma coisa nas Malvinas, mas não é como antigamente. O que eu quero passar para você? O reino de Deus permanece para sempre. Quando você tem a luz de Deus, quando você tem a revelação da palavra de Deus, aí você simplesmente tem o entendimento para orar, aí você pode orar. Porque o seu Deus é um sol. Esse ano nós vamos ter o acende uma luz. Esse ano é para a luz ser completa na sua vida. Como é que você vai ter a luz completa? Com a palavra de Deus. Amando a palavra, respeitando a palavra, vivendo com a palavra de Deus. Ela tem tudo o que você precisa. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Verdade. Visto com seu divino poder, nos deu tudo. Não vai dar não, já deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Fica aqui o recado do coração para você. Quer um 2015 com vitórias? Um 2015 com conquistas? Um 2015 com maravilhas? Ande na luz, ande na revelação da palavra de Deus, porque o seu Deus é um sol. Se o Império Britânico se gabava que o sol não ia embora, estava sempre sobre o Império Britânico, muito mais sobre a tua vida. Você sempre terá a luz de Deus com você. Ande nessa luz, caminhe de acordo com a palavra, ame a palavra, respeite a palavra. Eu nunca esqueço que Deus falou para Josué. Josué, você quer vencer? 3 coisas. Fale, pense e haja de acordo com a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Você quer ser uma bênção? Você quer desfrutar da presença de Deus? Você quer contemplar a grandeza de Deus na sua vida? Quer viver a vida no mais alto nível? Fale, pense e haja de acordo com a palavra. Olha, Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo no coração de todos. Lembrando que com Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo temos a luz. Com Ele temos a vitória. Feliz ano novo, na presença de Deus. 2015 de muita vitória, com luz, com a luz do Senhor. Tchau.